Tá no mudo. Não muda, né? Tá, antes do Anderson passar aqui ao slide em si, quero falar uma coisa para você. Esse curso, ele, vocês podem pensar que é algo básico, mas não é, tá? Vocês vão ver que a gente vai adentrar em muitas situações em que vocês vão pensar sobre vocês mesmos, que vocês vão pensar sobre o Salvador Jesus Cristo e o relacionamento de vocês com ele. E é muito interessante que vocês possam convidar outras pessoas também a participar daqui. Pessoas que vocês sabem que são recém-conversos na igreja, ou que estão conhecendo a igreja através dos missionários, ou que estão retornando à igreja, e têm curiosidades ou algo do tipo, convidem eles, porque é um curso que tem aí. Vocês vão entrar depois no grupo lá do WhatsApp, onde vocês vão ver os temas, são maravilhosos. O que nós iremos abordar são coisas incríveis. A gente vai estudar sobre muitos temas muito importantes. Então, eu queria que vocês se sentissem super à vontade por estarem aqui, à vontade de aprender, à vontade de fazer perguntas, porque vocês podem pensar, eu tenho vergonha de ficar fazendo perguntas, ou eu já perguntei sobre isso várias vezes, ainda não entendo sobre isso. Aqui não existe isso, tá? Não existe essa vergonha. Fiquem à vontade mesmo. Vocês podem perguntar mais de uma, duas, três vezes sobre o mesmo assunto. E também vocês podem estar trazendo aí não só questionamentos, mas também comentários de coisas que vocês puderam aprender, que vocês acham que é muito significativo e que pode também estar ajudando uns aos outros, tá? Essa é uma aula que eu vou estar ali trazendo conteúdo para vocês, mas vocês também podem estar trazendo muitas coisas que são pertinentes aqui para todos, tá bom? Sim, alguém levantou a mão? Fui eu. É só para explicar também rapidinho, Hum. é, porque eu vejo assim que muitos que estão aqui não é a primeira vez, né? Só para explicar como é que vai funcionar com relação à frequência de vocês, tá bom? Durante a aula, lá para os próximos 30 minutos de aula, eu vou lançar aqui no chat um link, que é justamente o link da frequência. Aí vocês vão clicar nesse link, vão preencher lá o nome de vocês, alas, destaca, tudo que estiver pedindo lá, e vão enviar. Quando vocês enviarem, isso aí já vai contar a frequência e já vai contar a matrícula de vocês no Instituto, nesse curso aqui. Tá bom? É assim que funciona, só para vocês saberem, para estarem perdidos aí. Obrigado, Thalita. Obrigada, Anderson. Agora pode já compartilhar a nossa tela. Ou seja, sejam muito, muito bem-vindos à nossa curso de Introdução à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse curso vai acontecer todas as. Opa, coloquei quarta-feira, mas tá errado, tá? Todas as terças-feiras, às 20 horas. É isso aí, Anderson, corta. Todas as terças-feiras, 20 horas, marcado, deixa agendado. Não sei se vocês têm aplicativos aí que dá aqueles alarmezinhos, né? Já coloca, né, para vocês sempre lembrarem de que é todas as terças-feiras, 20 horas, nosso curso, tá? Pode passar. Aqui são três coisas importantes para que vocês possam ser aprovados pela conclusão do curso. Ter 75% de frequência, não é isso, Anderson? Não sei se foi atualizado, mas acho que era isso, certo? É isso Qualquer mesmo. coisa, Anderson, se tu vê que eu estou dando uma informação que tu fala, olha, Thalina, isso aí está desatualizado, tu avisa. Então, é Não, tá bom. 75% de frequência, sendo que se vocês faltarem algum dia, vocês têm que ficar atentos para fazer a recuperação, tá? Para que vocês, de alguma forma, não reprovem ou não sejam aprovados por causa de frequência. Então, sempre fiquem muito atentos. E nós também temos leituras que a gente faz que são baseadas no curso. Já já a gente vai estar explicando melhor sobre isso, mas são leituras de algumas escrituras, de alguns discursos, algumas citações que são baseadas em algumas aulas e vocês vão ter aí o período todo nesse momento que a gente está no curso para fazer a leitura. Então vocês mesmos que vão se organizar, como é que vocês vão realizar a leitura de vocês, se vocês vão ler tudo em um só dia, ou se vocês vão ler pausadamente por semana, né, a cada tema da leitura que tiver lá, para vocês poderem estar sendo aprovados também. Porque se vocês não tiverem, não adianta ter a frequência, mas não ter a leitura, porque se não tiver leitura, você também acaba não conseguindo ali a aprovação. E também é feita uma avaliação. É como se fosse
entre aspas, tá? Uma prova, mas não é uma prova exatamente. É só um momento ali de você poder compartilhar as coisas que você aprendeu, tá? Mas são esses três pontos, certo, Anderson? Para aprovação. É isso mesmo. Então, se atentem para isso, gente. Não se esqueçam, anotem isso, porque às vezes tem muita gente que só assiste aula e não faz as outras coisas e acabam, infelizmente, não sendo aprovados. E um dos nossos maiores focos e metas aqui em relação ao Instituto não é só ter pessoas assistindo, mas ter pessoas aprovadas para vocês posteriormente conseguirem aí a formação de vocês, tá? Pode passar, Anderson. E se houver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá, gente, para perguntar. Então, aqui em relação a como acompanhar a leitura pelo site, o Anderson ele vai explicar um pouquinho para a gente, que é nesse site myinstitute.org. É só, na verdade, uma correçãozinha aqui. Na verdade, o site, o correto é o Opa, myinstituteofjesuschrist.org. Pronto, esse é o site espera aí. correto. Segura aí, Anderson, deixa eu anotar aqui. É, esse é o site correto, tá? Quando vocês My... entrarem lá, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo da aula, eu vou preparar um vídeo tutorial e aí eu vou lançar lá no grupo, tá bom? Para vocês ficarem Ah, por dentro de como perfeito. é que faz a leitura, como é que marca a leitura de vocês, porque senão a gente vai perder um pouquinho de tempo aqui e a aula é muito boa, não dá para perder esse tempo. Perfeito, Anderson, muito obrigada. Então, se atentem, tá, gente, para isso, porque é muito importante para a formação de vocês. Aprovação no curso. Então, eu vou me apresentar um pouco, tá? Quem sou eu, porque vocês vão ouvir muito a minha voz no decorrer dessas aulas. Eu sou a Andresa Tallini, eu sou da Estaca Cidade Nova. É a primeira vez que eu estou ministrando uma aula. E eu acho até interessante, gente, porque todos esses anos nessa indústria vital, todos esses anos na igreja mesmo, todas as minhas designações nunca foi como professora. Eu já dei aulas diversas vezes, mas não era minha designação, como chamado, algo do tipo. Sempre foi por convite ou para, enfim, quebrar o galho ali de alguém que faltou, algo nesse sentido. Mas como professora, de verdade, oficialmente é a primeira vez. E eu estou muito feliz por essa oportunidade, que eu adoro compartilhar muitas coisas. Então, estudar a aula, me preparar é também um grande prazer para mim. E eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Se não é somente na aula, mas se vocês quiserem entrar, por exemplo, em contato comigo posteriormente por algum assunto, alguma coisa que foi tratado na aula que vocês não compreenderam também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar de todas as maneiras que eu puder, tá bom? Pode passar, né? E agora eu quero saber quem são vocês. Queria que vocês pudessem se apresentar um pouco, responder aí algumas perguntinhas, né? Quem é você? Qual é o seu nome, a sua estaca? Por que escolheu esse curso e o que espera dele? Começando com o William Christian. Boa noite, meu nome é William, né? Minha estaca é em entroncamento. Eu escolhi esse curso justamente para eu poder aprender um pouco melhor sobre a igreja em um período relativamente longo na igreja, mas entretanto, tem um período fora, né? Eu mudei de cidade e acabei me afastando, eu voltei há uns 2 anos atrás. Mas eu sempre estou precisando me aprofundar mais, conhecer mais, né? E o que eu espero dele é justamente ter essa clareza, esse entendimento, né? De como eu posso ser mais útil na obra do Senhor, né? E aí, Perfeito, William. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Sabrina. obrigado. Me chamo Sabrina, eu sou da Estaca de Castanhal. Eu escolhi esse curso para mim aprender um pouco mais sobre a igreja, né? E o que eu espero dele é justamente aprender mais. Obrigada, Sabrina. Seja bem-vinda. Jaqueline.
Meu nome é Jaqueline, eu sou da Destaque Cidade Nova. É, Eu escolhi esse curso porque eu sempre procuro saber mais sobre a igreja, né? E todas as oportunidades que eu tenho de aprender mais sobre o Evangelho, Jesus Cristo, eu sempre deixo como prioridade, né, na minha vida. Então, sempre que eu posso, eu estou estudando mais sobre a igreja. Eu espero aprender muito mais também. Eu me considero relativamente nova na igreja, então o conhecimento nunca é demais. Eu acho que eu vou aprender muitas coisas novas, muitas coisas boas que vão me acrescentar, me amadurecer e fortalecer meu testemunho. Perfeita, Jaque. Muito obrigada. Pode passar, Anderson. Eu tô trazendo aqui um vídeo para vocês, tá? Acho que todos nós aqui somos da geração Z. Eu não perguntei a idade de vocês, também não preciso falar, tá? Mas eu presumo aí que todos nós aí que tem a idade de instituto, nós somos da geração Z. E às vezes a gente pensa assim, mas o que que é isso, o instituto? Que instituição é essa social aí de pessoas que participam de vários cursos, que têm idade parecida, né? E às vezes a gente pode pensar que a gente é sozinho, ou seja, que não tem pessoas como a gente. A gente vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho, e às vezes a gente pode acabar se sentindo assim, nesse sentido. Mas o instituto, ele é um lugar para vocês. O Senhor, ele praticamente inspirou os profetas a criar esse programa incrível, maravilhoso, para que vocês pudessem ter a oportunidade de estar em um local com pessoas como vocês, que têm um desejo de seguir a Jesus Cristo, de aprender mais sobre Ele, e que têm idade parecida, dificuldades semelhantes, e que juntos, aqui, juntos, iremos ajudar e fortalecer uns aos outros através das nossas experiências, do conhecimento que a gente possui, e eu queria que vocês pudessem prestar bastante atenção nesse vídeo e assim que ele terminar, vocês pudessem comentar o que que mais chamou a atenção nesse vídeo, tá bom? In Gen Z and some of the other age groups, there is a declining interest, generally speaking, in organized religion. But in the church and in the church educational system, we're seeing the opposite. The trends are all upward. People will hear a story about someone who's stopped going to church or is losing their faith, and then they'll hear this national data around Gen Z and they'll think, oh, everyone's leaving the church. But I think a narrative develops. Yeah, it does. Everybody's leaving. In fact, young people are flocking to their faith in our church at record levels. This year, we had the highest number of Institute students and the highest percentage ever in the history of the church. Even as Institute's growing, our campuses are growing. This fall, every single church university was up at record enrollment rates. BYU Idaho had the largest enrolled class ever in its history. So something is definitely happening in the hearts and minds of these young people. We take too much credit for ourselves sometimes. Yeah. I think the Lord is working, the Spirit is working in this generation, and they feel it. For example, what did I hear the other day? Half the workers in the Rexburg, Idaho temple are students at BYU Idaho. And that's, it's just one indicator that shows you what's happening in their spiritual lives. But in the end, I believe they're turning to the Lord. Their faith is growing. They respond to the Spirit and to spiritual promptings. And it's a generation, I think, that's more and more attuned to the holy in life. It wouldn't be accurate to say, even though the numbers are up and the enrollment's growing, that there aren't young adults and youth who struggle and who have faith questions. But what's amazing is how many find their way back to realize it is the church and a testimony on the church that they can anchor on. And, President Nelson said, the truth is it's much harder to find happiness where it doesn't exist. But when you yoke yourself to Jesus Christ, He and He alone
does have the power to bring you to the joy you need in your life. Try the path the Lord has outlined, and you'll find in due course that it works, that it really is the source of happiness. Obrigada. Então, pessoal, o que vocês viram assim Gen nesse vídeo que Z, chamou a atenção de vocês? Teve alguma coisa assim que vocês falaram, nossa, interessante. Que às vezes a gente tem a sensação de que muitas pessoas não estão indo para o instituto, que muitas pessoas não estão frequentando, enfim. Mas de acordo aí com o que eu tenho visto em relação à frequência, em relação à matrícula, de alguns anos para cá tem aumentado. E tem muitas pessoas que estão sim se interessando por participar cada vez mais. E que a gente não está sozinho nisso. Tem muitos como nós. E as atividades do Instituto sempre tem muita gente, enfim. E fica aí o convite, tá? Para que vocês possam participar ativamente o tempo todo. Não só desse curso ou dos outros cursos que vocês forem se matricular, mas das atividades também, tá? Porque, como eu falei inicialmente, esse programa foi criado para vocês, para que vocês possam ter muitas experiências e aprender muitas coisas também. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse vídeo? Não? Estás tímidos hoje? Tá certo. Então vamos passando. Vou falar, Pode falar. é, que eu entendi, né, da conversa que eles tiveram logo no início, que eles estavam falando sobre os boatos, né, que tem, que as pessoas dizem que muitas pessoas estão se afastando da igreja e que os jovens, né, estão se afastando. E ele fala sobre os dados que eles têm, né, de frequência no instituto, que são bastante altos. E eu fiquei pensando, né, e como a gente às vezes somos levados a também pensar, né, com esse pensamento pessimista, né, por causa das opiniões alheias. Então, que a gente possa procurar, né, estar mais em contato com os programas da igreja, e entender que a gente faz a diferença, né, e estar assim é, com vocês e nesse ambiente, tendo essas amizades que a gente tem, isso vai nos fortalecer. Então, a gente precisa realmente estar integrados, né, sempre. Perfeito, Jaque, muito obrigada. O William, ele descreveu aqui no bate-papo a preocupação da igreja com nossa geração. Nós somos vistos, eles perguntam por nós, através dos nossos líderes, né, que estão acima. Então, eles estão sempre aí tentando saber como é que a gente está, se a gente está gostando ou não, né? Então, de fato, a igreja ela se preocupa muito com a nossa geração. Perfeito. Podemos voltar lá para a nossa apresentação. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, tá? O que você entende sobre Deus? O que vocês conhecem assim sobre Deus? Sabrina, o que você entende sobre Deus? Eu entendo que ele é o nosso Pai Celestial, que ele é nosso amigo e que ele é o nosso consolador. E a pessoa que mais nos ama nesse mundo, que passou por muitas coisas por nós. Uhum. Mais alguém? Tá certo. Pode passar, Anderson. Eu acho muito interessante, tá? Eu trouxe essa escritura aqui para vocês porque ela me remete a muita coisa. Primeiro, eu quero que o William possa ler para a gente e a gente comenta, tá bom? Em cima sobre essa escritura, lembrando da pergunta que eu fiz, tá? Pode ler, William. Se vocês tiverem
me conhecido, também teriam conhecido ao meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e têm visto. O que vocês entendem por essa escritura? E com aquela pergunta que eu fiz, né? De quem é Deus. Sabrina disse que ele é o Salvador, né? Que demonstrou amor. Gabriel, Gabriele, deixa eu ver aqui. Opa, sumiu aqui, bate. A Gabriele disse que ela entende que eles têm o mesmo caráter. Olha que lindo. Olha até essa imagem que eu achei, gente. Eles são muito parecidos, né, nessa imagem. Eu adoro essa escritura porque Jesus Cristo, ele foi muitas vezes atacado ali pelos escribas, fariseus, e porque ele sempre falava quem ele era, que ele era o filho de Deus, ele era o Messias, ele falava mesmo, né? E as pessoas ficavam ali indagando cada vez mais ele. E ele diz isso, essa é a escritura: se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, da mesma forma que vocês estão me vendo, é como se vocês estivessem vendo o meu Pai. Da mesma forma que vocês estão me ouvindo, ou ouvindo o que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando, vendo como eu estou agindo, como eu estou tratando vocês, é da mesma forma que o meu Pai falaria e agiria se ele estivesse aqui. Então, Jesus Cristo, ele foi um verdadeiro e completo representante de seu Pai. Ele fazia tudo, né, que o Pai pedia. Então, ele diz isso, que se a gente tivesse conhecido, né, a ele, nós também estaríamos ao mesmo tempo conhecendo o seu Pai que está nos céus. É bem profundo saber disso, né? E incrível também, maravilhoso de ver que temos assim essa aproximação com o nosso Pai Celestial também. E a gente sempre vê o Pai Celestial como um outro ser, né? Que para chegar ao Pai a gente tem que ir primeiro pelo Filho, mas eles estão muito próximos de nós. Os dois, eles têm o mesmo propósito, então a gente tem aí os dois, o contato com os dois através das nossas orações, através aí da forma que a gente vive a nossa vida, a gente consegue sentir os dois em nossa vida, ser um com ele também, com eles, no caso, né? Alguém quer fazer mais algum comentário em relação a essa escritura? Não? Então podemos passar. Agora a pergunta, tá? Pergunta da alma. Quem é você? Vocês já sabem quem é Deus, que ele é o grandioso, né? O Criador do céu e da terra. E quem são vocês? Sei que vocês já se apresentaram anteriormente. Ah, eu sou da ala tal, né? Estaca tal. Mas vocês realmente sabem quem vocês são? Queria que uma pessoa respondesse essa pergunta. Assim como ele é nosso pai, nós somos os seus filhos. Isso que a gente aprendeu no Sejais, né? Que a gente viu uma parte do discurso do presidente Wilson Nelson. E aí ele falava que ele era filho de Deus, que ele falava essas coisas, né? E eu acho que eu sou uma filha de Deus, assim como ele é meu pai. Ah, que legal. Mais alguém? Quando as pessoas perguntam para vocês por aí quem são vocês, que é a primeira coisa que vocês falam? Normalmente, né? Além do nome. Tem mais alguma coisa interessante que vocês costumam dizer? Olha, a Gabriele gosta de falar da personalidade dela. Perfeito, Gabriele. Significa que você se conhece. Poucas pessoas sabem quem elas são em relação ao termo de personalidade, preferências, enfim, às vezes tem muita gente que pensa que elas são daquela forma, mas elas simplesmente só estão fazendo aquilo porque ela está envolvida com pessoas que fazem aquilo. Então, autoconhecimento mesmo é uma coisa bem desafiadora para muitas pessoas. Então, até de falar de si mesmo, às vezes, se eu perguntasse aqui para vocês, conta aí
as habilidades, os talentos de vocês. Alguns poderiam ter dificuldade em dizer. Ia ter que pensar muito antes de falar uma coisa, né? Então, às vezes a gente se esquece quem nós somos, do que a gente aprende através das escrituras de quem nós somos. E hoje, o tema da nossa aula, tá? É exatamente sobre quem nós somos. Somos filhos de Deus. Pode passar, Anderson. Eu estou trazendo aqui para vocês agora um vídeo do presidente Russell M. Nelson. Some might label me as an old man. But I'm a lot younger than Adam. And Noah, too. Ageism, racism, nationalism, sexism, and a host of other isms are universally limiting. How tragic it is when someone believes the label another person has given them. Imagine the heartache of a child who is told, "You are dumb." Identifiers and labels are powerful. The adversary rejoices in labels because they divide us and restrict the way we think about ourselves and each other. How sad it is when we honor labels more than we honor each other. No identifier should displace, replace, or take priority over these three enduring designations: child of God, child of the covenant, and disciple of Jesus Christ. O que vocês acharam dessa pronúncia, né? Desse convite que o presidente Nelson fez para a gente? Eu acho muito interessante isso que ele diz sobre os rótulos, né? E é sempre um debate muito interessante de falar, principalmente para a nossa geração, porque as pessoas elas acreditam muito, né, no que os outros dizem, e às vezes a gente se apega a esses rótulos. E eu fiquei pensando aqui sobre Jesus Cristo, né, sobre o próprio Cristo. Ele se intitulava o Filho do Pai, né? Em muitas ocasiões ele disse que ele era o Filho do Pai Celestial. Ele sabia quem ele era. E eu lembrei também de um momento onde ele chamou Moisés, né, para começar o ministério dele, e fala assim para ele, e Moisés fala: "O que que eu vou dizer, né, quando chegar lá?" E Cristo fala para ele: "Diga que o eu sou te enviou." Ou seja, ele sabia da identidade dele e ele mostrou para ele que isso era importante. Então, eu acredito que nós também devemos lembrar da nossa natureza, né, e lembrar da importância que nós temos. Obrigada, Jaque. Mais alguém? Eu estava pensando aqui sobre o vídeo, né? Sobre o que foi dito. É, realmente, muitas vezes a gente acaba colocando para baixo por rótulos ou por crenças, algo do tipo de outras pessoas, e às vezes de nós mesmos, muitas vezes pelo motivo de a gente ser tão bombardeado, né, nesses dias atuais, né, por informações, redes sociais, e às vezes nós mesmos nos colocamos rótulos pejorativos. E ele fala justamente isso, a gente esquecer, se abster realmente de tudo isso que é negativo, e lembrar do principal, que a gente é filho de Deus, e nós somos discípulos do Senhor Jesus. Temos uma missão a cumprir. Eu... Obrigada, William. Obrigada, Jaque. Eu acho extremamente triste que
esses rótulos ainda existem, que pessoas rotulam as outras e também rotulam a si mesmas. Porque não é só isso, né, de ouvir o outro falar, mas também às vezes a gente mesmo fala para nós mesmos. E eu presumo, é um presumo meu, que eu acho que a gente fala mais coisas negativas para a gente do que a gente falaria para outra pessoa. Às vezes a gente trata outras pessoas com mais respeito, com mais gentileza, do que nós tratamos a nós mesmos com respeito e com gentileza. E é interessante como a gente acaba, às vezes, tendo esse hábito mesmo de se falar, nossa, uma pessoa é mais inteligente do que eu, essa pessoa é mais bonita do que eu, essa pessoa sabe mais das coisas do que eu, essa pessoa tem mais sucesso na vida do que eu. E, e acaba acreditando ali que não tem o mesmo potencial, que não consegue fazer, ou que não tem dons e que não tem talentos, né? Mas esse conhecimento, como a Jaque também pronunciou aqui, que é o que dá forças, deu forças para muitos desses profetas que tinham que andar, que tinham que encarar reis, encarar imperadores, que no caso foram apóstolos, né, que tiveram que encarar imperadores, que tiveram que encarar ali que várias pessoas que também eram importantes, que tinham ali uma classificação, que tinham um certo reconhecimento público muito importante, mas que eles foram enviados por Deus, né? E que quem estava ali, do que eles estavam fazendo diante daquilo tudo, era muito maior do que eles. Por exemplo, o profeta Binad, ele teve um momento ali com Noé, que era um rei, que tinha muito poder, status, enfim. E diante do rei Noé, ele sabia que ele estava ali para ensinar, que ele foi pelo dom e poder de Deus. E teve um momento interessante que eles tentaram pegar ele, para matar ele, né? Mas ele falou, olhou para eles assim, ei, mas por que vocês estão fazendo isso? Ainda não chegou o momento, ainda não concluí, ainda não terminei de dizer o que eu tenho para dizer. Então eles não conseguiram colocar as mãos sobre ele, até que ele de fato tivesse concluído ali com a missão dele, do que ele tinha que ensinar, que Deus tinha mandado ele ensinar. Então, a gente saber de quem nós viemos, de quem nós somos, sempre vai ter muito significado na nossa vida quando essas coisas acontecerem. Então, vamos lá, vamos continuar. Anderson, pode dar seguimento aqui. Então, somos todos filhos de Deus. Esse aí é o rótulo, né, entre aspas, de quem realmente nós somos, na nossa identidade como seres em essência. A nossa essência, ela veio a toda aí da criação, que nós todos somos criados por Deus e somos filhos de Deus. Pode passar, Anderson. Gabriele, você pode ler para a gente? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito de pedra, pela imaginação de homens. O que você entende, Gabriele, por essa escritura? Tudo bem, não tem problema não. Alguém gostaria de ajudar a Gabi? O que vocês entendem por essa escritura? Eu acredito que ele fala que não devemos relacionar Deus como um ser inatingível, né? Mas que o Senhor, ele é o nosso Pai e que nós devemos ter intimidade com Ele, assim como um pai terreno tem com seu filho, né? Então, Uhum. nós devemos ter essa intimidade. Obrigada, Jaque. Exatamente. Tem gente que, infelizmente até hoje, né, na nossa geração, que de forma estranha tentam se aproximar de Deus, colocando ele de uma forma inacessível, né? Mas ele é muito mais próximo do que a gente pensa. Na verdade, a gente é geração dele. Então, a gente tem a mesma imagem e a semelhança de Deus. Ele não é feito de ouro, não é feito de prata, mas ele tem a nossa mesma imagem, nossa semelhança. Então, a gente
é muito mais perto dele do que qualquer outra criação que ele fez. Ele criou mundos, ele criou animais, ele criou várias coisas. E entre todas as criações dele, a gente que tem a imagem e a semelhança. Então, a gente que tem essa natureza, né, mais próxima dele. Então, é isso que ele quer, como a Jaque falou, um relacionamento entre filhos e o pai. Eu estou vendo que o tempo passa muito rápido. Então, eu vou pedir para ti, Anderson, passando aí até um vídeo que eu separei para a gente assistir. Pode ir passando, Anderson, alguma dessas escrituras que tem. Pode passar, pode passar. Aí, esse vídeo. Depois desse vídeo, eu quero que vocês externem para a gente aqui os sentimentos de vocês. Não se preocupem, falar, ai, Thaline, eu não sei como eu comentar, não sei que palavra dizer. Não se preocupem. Só digam como vocês se sentiram, tá bom? Estou acordado. Lembro-me dele. Eu os observo antes de sair. Lá estão eles sem saber que os observo. Saio. Eles continuam a dormir. A pequena casa que lhes dou é seu mundo. Eles brincam, exploram, aprendem a se mover, a sentir e a ver, sem sequer pensar como isso acontece. Giz de cera, brinquedos, livros, é tudo para eles. A geladeira abre, a despesa cheia. Eles esperam que ali haja comida. Não pensam, não duvidam, apenas têm fome. Cereal, leite, iogurte, dedos e rosto sujos, todos alimentados, as barriguinhas cheias. Hora da soneca. Minha esposa gosta dessa hora. Mais uma vez, dorme no conforto que lhes damos. Tudo enquanto eu trabalho. Estou longe, mas perto. Sempre pensando neles. O telefone toca. Ouço apenas a respiração. Sorrio. Minha esposa perdeu o telefone. Faço tudo por eles. Trabalho para que cresçam. Eles confiam tanto. Quero tanto fazer o mesmo. Eles sabem tão pouco de como tudo acontece. Sem questionar, só confiando. Volto para casa, abraços rápidos. Sou um cavalo agora. Jantamos, escovamos os dentes. Hora do pijama. Finalmente, hora de dormir. De novo, colocam a cabeça nos travesseiros que lhes demos. Serei seu protetor. Serei seu amigo gentil. Serei o esposo mais fiel. Sou pai. Sou filho também. E mesmo que não entenda tudo o que ele faz por mim, sei que tudo o que sou e tudo o que tenho é porque ele é um pai para mim. Agora já entendo como tudo aconteceu. De todos os títulos de respeito, honra e admiração dadas a Deus, ele pediu que nos dirigíssemos a ele como Pai. Então, nesse momento agora,
Eu vou abrir um tempo aqui, apenas para vocês compartilharem os sentimentos de vocês. É impressionante que eu já vi esse vídeo diversas vezes e eu sempre me emociono, eu não sei por quê, mas esse vídeo ele sempre traz muitos sentimentos, muitas emoções para mim. Queria ouvir vocês um pouco do que vocês também puderam sentir, que vieram na mente de vocês. Um de cada vez, um de cada vez. Acredito que é o sentimento de gratidão, né, em primeiro lugar. Como o Pai Celestial cuida de nós, como os nossos pais, né? Nos amando, nos guardando em todos os momentos, nos ajudando. Realmente é gratidão e amor, né, sentimento. Esse vídeo realmente externo pra gente. Jaque, Hum, Eu me senti muito tocada no, numa frase que ele falou, né? Depois de ele falar sobre os filhos dele, sobre como eles estão bem resguardados dentro de casa, como eles têm comida na mesa e a provisão, né? Que eles não estão preocupados de que vai chegar, eles simplesmente estão com fome e eles comem. E aí ele fala, como eu queria ser assim também. E ele diz que ele gostaria de ter esse sentimento e eu compartilho disso também. Às vezes eu gostaria de ser essa filha confiante, sabe? De reconhecer que meu pai está aqui para o que eu precisar. Às vezes a gente realmente tá tão envolvido nessa cobrança do dia a dia da nossa vida adulta que a gente esquece que a gente tem realmente um pai que nos ama, que ele provê tudo para nós, né? E aí ele fala assim também no final que os filhos dele não sabem, né, o processo, né, que existe para que eles tenham uma refeição, né? E ele diz assim que hoje ele sabe, né? E eu entendo, né, que ele fala no sentido de que ele sabe do que nosso Salvador precisou passar, né, para que nós tenhamos eh, essa, essa vida, né, confortável. Então, ele diz que ele sabe, e hoje nós também sabemos, né, que ele precisou passar, mas que nós sejamos mais, né, como essas crianças que esperam e que não se apavoram, e que são confiantes e que amam o Pai, né, e que esperam a provisão dele. obrigada, Jaque. É, eu sempre sinto muito amor. É um sentimento de amor. Porque eu tenho um excelente relacionamento com meu pai terreno. Eu e ele, a gente de fato somos muitos amigos. Somos amigos. A gente ri muito, a gente brinca muito, a gente também fala sobre coisas sérias, coisas profundas, aqueles assuntos profundos. Então, eu e meu pai, a gente tem um excelente relacionamento. E o amor que eu e nós sentimos um pelo outro, né? Meu pai por mim, eu por ele, é muito grande, é enorme. E às vezes de pensar, né, que além dele tem um outro pai, né, que é perfeito, e que também tem muito amor por mim, que também tem muito apreço, que também cuida de mim e que também eu também tenho um relacionamento com ele. Eu me esforço muito para sempre me sentir próxima dele, de obedecer a ele, de obedecer aos mandamentos dele, de orar, sempre estar em sintonia, conversando com ele e sempre tendo a presença dele na minha vida. Eu acho até que é inegociável, eu não negocio me afastar dele por nenhum tipo de prazer desse mundo. Hoje foi interessante que lá no meu trabalho a gente teve uma dinâmica lá de grupo, lá da minha equipe, e a gente era da psicologia, né? Então, uma vez na semana a gente se reúne só para fazer uma dinâmica de fortalecimento ali da nossa equipe, enfim, do nosso relacionamento entre equipe.
E uma das coisas que eu achei muito interessante que elas comentaram, uma delas comentou foi assim, a palavra integridade. Tipo, tinha alguns adjetivos lá, alguns atributos, e que a gente tinha que escolher uma pessoa que mais se aplicava, ou mais era semelhante àqueles atributos, né? Então, cada uma teve a oportunidade. E uma delas escolheu a palavra integridade. E quando ela falou integridade, ela me escolheu para falar sobre o que ela conhece de mim, né? E ela falou que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu presumo que vai fazer muito sentido para vocês também. Que ela falou que eu me esforço muito a sempre manter os meus valores, que são as minhas crenças, né, em relação à igreja, em relação à espiritualidade, sempre acima de qualquer outra coisa. E ela disse assim que às vezes elas estão ali conversando sobre coisas, certos assuntos, que elas percebem que eu não me envolvo, que aquele é o meu limite, ou seja, é até onde eu posso ir, né, em relação à minha integridade, ou seja, eu não me abro para quebrar esses padrões, esses valores que para mim são muito caros, são muito preciosos. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu não imaginava isso. Eu não imaginava que elas tinham essa visão de mim, que elas percebiam isso, né? E às vezes elas comentando, é verdade, realmente, às vezes a gente está conversando sobre determinado assunto, a gente até fala, olha, a Andressa está chegando, bora mudar de assunto, porque isso não faz parte com o tipo de assuntos que ela participaria. Então elas acabam me respeitando muito, sem eu precisar abrir a boca para dizer, vamos mudar de assunto, vamos fazer sobre outra coisa, né? Eu não preciso. Simplesmente é a maneira que eu acabo vivendo a minha vida e elas percebem, simplesmente percebem isso. Então, resumindo em tudo, né, do que a gente estudou hoje, eu queria dizer assim que se nós nos esforçamos para de fato viver como filhos de Deus, de quem realmente nós somos, muitas outras pessoas vão perceber isso na gente. Da mesma forma que a gente poderia ver em Cristo as características de seu Pai celestial, muitas pessoas podem ver em nós as características dele, se, claro, estivéssemos muito próximos a eles. Se formos próximos de Jesus Cristo e do Pai Celestial, da mesma forma que Jesus Cristo é do seu Pai Celestial, as outras pessoas vão ver a imagem de Deus em nosso semblante. Elas vão ver a espiritualidade e o poder de Deus agindo através da gente. E elas vão poder sentir o Pai Celestial através da gente. E eu fiquei ali impressionado com esse comentário que elas fizeram hoje. Eu fiquei pensando, nossa, e se eu tivesse decidido a não agir assim, não ser assim, ou de não acreditar no que realmente quem eu sou como filha de Deus, né? Talvez a maneira que a gente vive a nossa vida é um modo também de ensinar aos outros, de prestar o testemunho que nós temos de quem nós somos. E a maneira ali que eu acabei prestando meu testemunho de que eu sou filha de Deus e que eu me esforço a viver da maneira tal qual eu deveria. Não que eu sou perfeita, claro que não. Tenho muita coisa a melhorar. Mas eu sou grata pela experiência que eu tive hoje, delas terem comentado isso. De algum momento eu ter percebido, né, que faz sentido e vale a pena sim. E eu quero encerrar essa aula prestando meu testemunho para vocês de que eu sei que nós somos filhos de Deus. Eu sei que Ele criou a gente e que a gente tem a nossa natureza divina. E não importa os estereótipos que as pessoas estiverem querendo dar para a gente aí fora, nada e nenhum deles é maior do que realmente a verdade que é de quem nós somos. Então, eu sei disso, eu presto meu testemunho sobre isso, de que eu sei que nós somos filhos de Deus. Eu vou compartilhar lá no grupo, eu quero que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp do nosso curso, porque eu quero compartilhar um vídeo com vocês, tá? Para que vocês possam assistir, que eu ia passar no finalzinho dessa aula, mas não deu tempo. Para que vocês possam assistir esse vídeo e continuarem refletindo sobre isso, sobre as coisas que vocês puderam refletir hoje, aprender hoje, tá? Para que, enfim, não se esqueçam aí de colocarem a frequência de vocês. Olha, o Anderson colocou aí o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem, tá? Então, para a gente encerrar, sim, e eu deixo essa aula e meu testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. E para a gente encerrar,